começar por uma oração, agradecendo a Deus, pedindo a Ele que realmente Ele esteja abençoando esse estudo e a gente possa estar aprendendo um pouco mais. Amém? Pai amado, Pai santo, nós queremos agradecer a Ti, meu Deus, o privilégio, Pai, de termos estar aqui, meu Deus, de termos esse tempo, Pai, para estudar a Tua palavra, Pai. Peço, meu Deus, ministre em nossa vida, em nosso coração, Pai. Capacita-nos, meu Deus, estamos aprendendo, meu Deus, e não só aprendendo, Senhor, principalmente, Pai, praticando a Tua palavra, Pai. Fala conosco, pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, nós já começamos o Pentateuco, vimos Gênesis, entramos em Êxodo, e nós já vimos um pouquinho ali no comecinho do livro de Êxodo, quando o povo estava escravo no Egito, Deus levanta Moisés, aí chegamos até a parte onde eles atravessam ali o Mar Vermelho, e as águas estavam com dois muros, seus lados, eles atravessam, Deus ali dá vitória, livra-os dos egípcios, né, todo o exército de Faraó ali é destruído, e depois disso eles ali louvam a Deus e tudo mais, e aí nós vamos entrar a partir daí no capítulo 15 para frente, vou estar comentando, e a gente não vai estar falando tudo, porque eu imagino que os irmãos leram, né, a intenção era nós estarmos lendo, então vamos fazer alguns comentários dentro desses capítulos, tá? Bom, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, mais ou menos aqui, ó, aqui, o Mar Vermelho ele se estende para cá, né? Eles atravessaram, saíram aqui de Gósen, atravessaram aqui, e aí Deus conduziu eles até o Sinai aqui, levou eles para o deserto. É interessante que o caminho mais rápido para ir para Canaã não seria fazer essa curva aqui, né? Seria eles irem por aqui, ó, o caminho da terra da Filístia, né? Da terra filisteia. Só que aqui havia guarnições egípcias, havia os filisteus, e o povo tinha acabado de sair da escravidão, não era um povo ainda que estava preparado para estar enfrentando esse tipo de situação. Então Deus, através da vida de Moisés, conduziu eles até aqui, ó, no deserto de Sim. Eles desceram ali e eles estavam indo em direção ao Sinai. Então vamos pensar, Deus tira eles ali do Egito, eles viram todas aquelas manifestações de Deus e leva eles para o deserto. O que os irmãos imaginam quando pensam em deserto? Deserto é um lugar que a própria palavra está falando, né? É deserto, não tem nada, né? Tem areia. No deserto você tem dificuldades, de dia muito quente, de noite é frio, não tem água, não tem alimento, não tem pastagem. Então o deserto é um lugar meio difícil de você sobreviver no deserto. E Deus leva eles para o deserto. Então vamos pensar, eles foram libertos. E por que Deus já não levou eles direto para Canaã? Lembra que Deus não libertou esse povo só para eles serem livres. Deus, quando liberta, ele tem um propósito. Que aquele povo fosse o povo dele, fosse o povo que servisse a ele, fosse o povo que adorasse a ele. Então Deus tinha um propósito que aquele povo pudesse estar sendo um reino de sacerdotes, de pessoas que estariam representando ele diante de outros povos. Mas Deus leva eles para o deserto, mano, por algumas razões. E uma das razões é que eles ainda não estavam preparados para conquistar a terra de Canaã, para onde Deus ia levá-los. Eles não estavam preparados. Eles tinham sido escravos e, apesar de terem sido libertos, eles ainda tinham uma mentalidade de escravo. Tá? Eles tinham saído do Egito, mas eles ainda agiam como escravos. Não moravam, reclamavam, ficavam com medo, tinham um pouco de covardia, né? Rebeldia. Então eles ainda não estavam prontos. Então Deus leva eles para o deserto ali também para prepará-los. Como se fosse uma escola, né? O deserto é uma escola ali, né? Para preparar aquele povo, para estar tratando com aquele povo, para que eles pudessem ter condições de entrar em Canaã. Outra coisa também, quando Deus leva eles para o deserto, Deus tem também a intenção que eles aprendam a depender de Deus, porque ali no deserto não tem nada, e eles só poderiam depender de Deus. Então Deus leva eles para o deserto também, por quê? Porque ali eles teriam que aprender a confiar em Deus. Era uma maneira de Deus fortalecer a fé daquelas pessoas. Às vezes a pessoa pensa, puxa, se converte ou começa a andar com Deus e vem as lutas, mas as lutas também têm um propósito de fazer a gente confiar mais em Deus, de nós buscarmos
E também Deus leva eles para o deserto para prová-los. Eu vou pedir para alguém ler, não está em Êxodo, mas lê alguém para mim, lá em Deuteronômio 8, 28, 2 e 3. Deuteronômio 8, 2 e 3. Alguém achou? Que Deuteronômio? Acho que melhor eu ler, né? Senão não vai aparecer. Né? Vamos lá. Capítulo 8, versículo 2 e 3. Olha só. Eu vou ler, porque senão acho que não pega na filmagem, né? Vamos lá. Eu vou ler desde o 1. Tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida e vos multipliqueis, e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos. Isso aqui já lá depois do Êxodo, no livro de Deuteronômio, ele está relembrando a caminhada que eles tiveram ali no deserto durante 40 anos. Tá? Pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Então é interessante, Deuteronômio ele deixa bem claro também, uma das razões deles terem passado todo aquele período no deserto, era realmente Deus também provar o coração daquele povo. Não é interessante? Por quê? Amado, vamos pensar, quando tudo está dando certo, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, não é? Deus é bom demais. E quando a gente tem as lutas? E quando a gente tem as provações? E quando a gente passa por momentos de escassez? Onde muitas vezes sai o que está dentro do nosso coração. Porque é muito fácil, glória a Deus, aleluia, está tudo dando certo na minha vida. Mas e quando as coisas não caminham muito bem? Porque tem gente que pensa que quando se converte, ela não tem mais luta. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que no mundo nós vamos ter lutas, aflições, vamos ter dificuldades. Então quando nós olhamos aqui, Deus também permite, porque às vezes no momento de luta, meu amado, no momento de dificuldade, às vezes sai para fora. Duas coisas, ou a gente vai louvar Deus, vai crer que Deus está no controle, vai buscar, vai orar, vai confiar, ou a gente vai procurar. Você fala, poxa Deus, por que você deixou acontecer isso? Ou que nem o povo, era melhor a gente ir lá no Egito, porque lá a gente ainda tinha o que comer e veio para esse deserto. Então Deus permitiu sim, e às vezes Deus permite, porque nesses momentos sai para fora, e Deus fala, olha, para ver o que havia no coração de vocês, se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Então a gente aprende aqui também que obedecer a Deus não pode depender das circunstâncias. Não é verdade? Ah, não, vou obedecer a Deus por quê? Porque está tudo dando certo. Ah, não, Deus, ó, o senhor entende, né? Vou dar uma desobedecida agora porque o negócio está meio ruim, quando melhorar, eu obedeço de novo. Não é? Então Deus estava provando o coração dessas pessoas também. É interessante que lá no Novo Testamento, Paulo, ele cita lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele cita a experiência dos israelitas e ele fala, olha, essas coisas que aconteceram, toda a história da peregrinação deles no deserto e tudo mais, a maneira como eles muitas vezes se rebelaram contra Deus, Paulo diz, olha, isso foi registrado para a nossa instrução, para o nosso ensino, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. Então quando nós vemos na Bíblia histórias, relatos, porque a Bíblia não esconde as fraquezas humanas, de pessoas que erraram e pecaram e às vezes obedeceram a Deus, aquilo também serve de instrução para a nossa vida. Porque às vezes nós não estamos passando pelo mesmo problema, mas podemos estar passando por problemas semelhantes. E às vezes, se não tomarmos cuidado, podemos agir de maneira semelhante, não agir do jeito que Deus gostaria que nós viéssemos agir. Então também fica de exemplo para nós. Então Deus conduziu eles para o deserto e eles chegaram até esse lugar aqui, chamado Mara. Tá? Tem nada a ver com uma certa cantora aí, não, tá? No local. Mara, eles chegaram nesse lugar e, gente, eles estavam com sede. E quando chegaram ali em Mara, tinha uma fonte ali. Só que as águas em Mara eram águas amargas, não eram águas boas para se beber.
E quando eles chegaram em Mara ali, depois de andarem 3 dias, eles chegaram em Mara e as águas eram amargas. E aí o povo, o que fez? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Não! Eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles ficaram bravos, estavam chateados. Poxa, a gente vê aqui, olha o que está acontecendo. E aí vamos lá falar com Moisés. A gente vê isso aqui no capítulo 15. Um pouquinho aqui para frente. A partir do versículo 22. E olha o que eles falam. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós vamos beber? E aí que é difícil, né? Imagina, graças a Deus, né, que a gente nasceu nessa época, mas eu não gostaria de ser Moisés, gente, porque não deve ter sido muito fácil para Moisés. Agora, lógico, Deus sabe quem escolhe e ele dá capacidade. Mas quando o negócio estava ruim, o pessoal já falou: Moisés, está com sede. Você trouxe a gente aqui, olha, não dá nem para beber essa água. E Moisés orou a Deus, Deus mostrou um arbusto, ele jogou o arbusto ali naquela água. Não é, mas o arbusto não tinha nenhum poder mágico, nada disso, tá? Ali Deus direcionou Moisés a fazer isso e ali Deus ele cura aquelas águas, ele sara aquelas águas. E ali Deus revela mais um nome, né, que caracteriza quem é Deus, Jeová Rapha, o Senhor que cura. Ele sarou aquelas águas e o povo ali pôde beber e tudo mais, se saciar. Agora, o que nós aprendemos aqui também com esse episódio ali em Mara? Olha, o que tinha acontecido um pouco antes? O que aconteceu um pouco antes? Eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles tinham visto tudo aquilo que Deus tinha feito no Egito e, por fim, o mar se abrindo, eles atravessaram o mar, Deus teve uma vitória, todo mundo ali louvou a Deus, mas logo depois de uma vitória, eles tiveram uma experiência meio difícil, né? Que falta de água. Então a gente aprende também que mesmo que nós tenhamos vitória, nós vamos ter momentos difíceis. E às vezes até após termos momentos de vitória, às vezes passamos também por momentos de provação. Tem gente que pensa: não, tive uma vitória, mas não vou ter mais luta. E não é assim, às vezes você tem uma vitória, mas muitas vezes até vem, logo depois de uma vitória, vem um momento difícil, né? E se a pessoa não tomar cuidado, ela se desanima, ela se entristece. Ou ela murmura, né? Como aconteceu com esse povo, eles tinham visto Deus fazer tudo aquilo, murmuraram. Também, quando a gente vê isso, gente, a gente viu que mesmo nesses momentos difíceis, de escassez, de falta, a gente vê Deus cuidando também. Deus sarou aquelas águas para o povo beber, apesar de que o povo não merecia, né? Vamos pensar. Aí a gente entende muito claramente quando a Bíblia diz que o homem não merece, que o ser humano não merece, é graça de Deus. E depois eles, ali naquele momento também, eles tinham uma oportunidade. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, como eles estavam passando aqui, era também um momento de você ver Deus agindo. Eles puderam ver Deus agindo, apesar de que eles não buscaram isso, né? Eles estavam reclamando, mas eles puderam ver Deus agindo naquela situação, intervindo a favor deles. Depois em Mara, né, a gente vê que fica ali bem claro que Deus é um Deus que cuida de nós. Depois eles saíram de Mara e foram caminhando e chegaram a Elim, uma outra localidade, onde ali eles acharam muitas. Um pouquinho mais para frente. Ali em Elim, quando eles chegaram lá, eles estavam andando, caminhando, o povo começa a reclamar de novo. Qual que é a reclamação agora? Né? Ali a partir do capítulo 16. A gente está com fome. Opa, mais abaixo. Um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui. Problemas técnicos. Depois vou ficar aqui o negócio. Ok. Então, deixa eu só pegar aqui. O que acontece? Eles começam a reclamar. Por quê? Está no deserto, gente. Estou com fome. Quem já teve assim, andando com o filho no carro, filha? Pai, estou com fome. Eu vou ter. Calma. Mas eu estou com fome. Não dá para parar, não tem lugar nenhum para parar agora. Mas eu estou com fome. Agora você imagina, né? Não são crianças, mas o pessoal estava com sede. Pois é. Hoje está com fome. Está com sede. Mano, deserto está quente. Pô, não sei o quê. E eles estão reclamando que estão com fome. Estamos com fome, Moisés. E até começa a falar que lá no Egito, né? Sempre assim, né? Porque lá a gente tinha isso para comer, porque lá.
E começa a reclamar com Moisés. O que Deus faz? Deus, ele provê codornizes. Ele faz com, essas aves, elas migravam, então Deus faz com que elas passem para aquela região. Depois de cruzar o mar, elas estão cansadas, muitas caem e fica fácil de pegar. E o povo, ali recebe provisão de carne de Deus e maná também. O que é o maná? Deus mandou esse tom do céu, parecia, a Bíblia descreve como se fosse semente de coentro, alguma coisa assim, e que era doce, gosto de bolo de mel, que eles recolhiam isso toda manhã e ali eles se alimentavam. Dava mais ou menos 2 litros por pessoa, é bastante coisa. Ou quanto pudesse comer. Então nós vemos ali Deus cuidando desse povo. O que Deus queria com isso? Quando Deus manda o maná, quando Deus manda as codornizes. E olha que esse povo não merecia, hein? Deus quer mostrar para esse povo que eles podiam confiar nele, que ele é o provedor. É Deus quem provê. Porque no deserto eles não tinham como sobreviver. E isso é para nós aprendermos também que quem provê na nossa vida é Deus. E ele provê para cada dia, porque ele também dá orientação de como que deveria ser feito. Todo dia Deus ia mandar. Eles recolheriam isso pela manhã e só podia recolher aquilo que você ia comer no dia. Se recolher, eles guardassem para outro dia, dava bicho, cheirava mal. Teve alguns que não obedeceram a Deus, Então Deus queria primeiro que eles entendessem que ele ia prover, que para cada dia, a gente estava se preocupado de guardar, acumular e tudo mais, para o outro dia, E na sexta-feira, no sábado não caía, Então na sexta Deus mandava eles recolher o dobro e não estragava da sexta para o sábado. Mas Deus queria que eles entendessem isso. Quando alguns colheram mais, ficou muito claro que o povo não confiava em Deus. Ficou muito claro que o povo estava desobedecendo a Deus. Também quando ele disse para pegar para cada dia, ele queria que eles aprendessem a obediência. Que eles deveriam obedecer a Deus, conforme Deus estava orientando. Outra coisa também, apesar de ser Deus que está provendo, tem gente que quer que Deus só volta a fazer, cozinhar e dar nada mesmo, Deus estava provendo, mas quem que tinha que colher? O povo. O povo que tinha que colher. Então o povo, Deus queria ensinar o povo também que eles não deviam ser preguiçosos. Apesar de Deus estar provendo, mas eles teriam trabalho, sim, com o trabalho dele. Se aí dá para falar que o trabalho deles era lá colher, recolher, juntar, podia comer. Queria ensinar para eles que eles não deviam ser preguiçosos, também queria ensinar que eles não deveriam ser avarentos. O que é o avarento? Porque alguns que colheram mais deixaram de avarias, ou aquele negócio, Não vai faltar. Vai faltar. O avarento é assim, ele acha que vai faltar. Então o que ele faz? Ele tenta guardar o máximo, Deus estava querendo ensinar que eles não deviam ter esse tipo de sentimento. Deviam crer que Deus supre, que Deus cuida, que Deus provê. Queria que eles aprendessem também que eles deviam obedecer a Deus. O maná também é um símbolo, ou no Novo Testamento nós entendemos, porque é usada essa figura, que o pão que desceu do céu é Jesus Cristo, o verdadeiro pão que alimenta. Mas o maná é uma figura também de Cristo. Do mesmo jeito que o maná que sustentava eles ali fisicamente, o nosso sustento, aquilo que nos sustenta, que satisfaz a nós, é Jesus Cristo. Bom, caminhando um pouquinho, Então eles foram até ali, depois eles foram para esse outro lugar aqui, antes de chegar no Sinai. Eu peguei um mapinha aqui, algumas Bíblias têm mapa. Então eles foram até Refidim. Quando chegaram em Refidim, novamente eles ficaram assim, bravos. E Moisés ficou preocupado: oh Deus, esse povo vai me apedrejar. Porque eles estavam com sede de novo. E aí Deus fala para Moisés tocar na rocha, Não é o episódio lá na frente, Depois 40 anos, Moisés vai. E ali Deus faz com que a água saia da rocha para esse povo. Não é interessante? E até é interessante que Paulo diz que essa rocha que seguia eles, Paulo diz que essa rocha era Cristo, um símbolo de Jesus Cristo. O que nós percebemos aqui no povo? O que vocês estão vendo aqui no povo? O que vocês conseguem perceber depois que eles saíram? Na caminhada deles, até o momento, olha, eles caminharam um tempinho até aqui, nem andaram tanto. Estão sempre insatisfeitos. Estão sempre insatisfeitos, Parece que nada, eles não conseguem enxergar a cuidado de Deus. Eles não conseguem perceber como Deus tem sido misericordioso, como tem sido bom para com eles.
Por isso que tem algumas pessoas que tentam fazer uma diferença. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Não existe o Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus. A bondade de Deus se manifesta não só no Novo, no Velho também. A gente vê Deus aqui, ó, agindo com bondade com esse povo. O povo não é muito fácil, né? Não, se a gente estivesse lá, talvez ele estava murmurando também, porque é muito fácil. A gente pode até agir nos fariseus, né? Não, se fosse a gente não ia fazer isso. Será? Eles fizeram pior, não, talvez, se nós estivéssemos lá, talvez a gente também não estaria bom, não é verdade? E aí eles chegaram ali, Deus toca, e depois o que acontece? Eles têm, no capítulo 17, tá? Eles têm ali esse episódio aí da água, até o local ali ficou chamado Massá ou Meribá, tá? Que significa, Massá significa prova, Meribá significa contenda, porque ali o povo contendeu com Deus, o povo meio que, né? Quando eles murmuravam contra Moisés, gente, na realidade não era contra Moisés que eles estavam murmurando, era contra Deus, porque Moisés só estava obedecendo a Deus, né? Muito bem, ainda no capítulo 17, eles tiveram a primeira batalha depois que saíram ali do Egito, tá? O que aconteceu? Imagina, eram muitas pessoas, então toda aquela multidão andando, tinha aqueles que ficavam um pouco mais para trás, talvez ficavam no meio, ficavam na frente, e tinha aqueles que eram mais fracos também, né? Então tinha um pouco mais de dificuldade de estar acompanhando. E o que acontece? Veio uma tribo, os Amalequitas, um povo, e eles começaram a atacar, né? Aqueles que iam ficando para trás e tudo mais. Então Deus manda que os Amalequitas sejam ali exterminados. Então o que acontece? Tem o primeiro momento de batalha desse povo, onde Josué conduziu ali o povo, né? No campo de batalha, e Moisés ele foi ali para o monte ali e ele foi interceder. E ele levantava suas mãos e orava, intercedia. E a Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia contra o inimigo, contra as mãos de Moisés, porque fica assim, você vê, chega uma hora que você está cansado, né? A mão não vai, né? E quando a mão começava a baixar, aí eles iam perdendo terreno. Então a gente vê aqui a importância também da intercessão, da oração. Tá? A gente vê também algo importante, ninguém faz tudo, Moisés não podia fazer tudo. A gente vê aqui também na obra de Deus, ninguém faz, uma pessoa não faz tudo. É um conjunto. É necessário ter pessoas orando, é necessário ter pessoas fazendo isso, fazendo aquilo. É um trabalho conjunto. Tá? E nós vemos também algo muito importante que aconteceu ali com Moisés. Por quê? Porque, amados, não é fácil, imagina, principalmente para Moisés, não qualquer líder. Mas para Moisés, quando tudo está bem, né? Nossa, é um povo que maravilhoso, não estou dando mal, culpa é do líder. Porque é muito fácil você culpar o líder, porque ele é responsável. Né? Ele não fala, não é assim, quando dá um problema, qual é o primeiro que é chamado para o que aconteceu? O líder, que a culpa não seja dele, né? Mas ele que vai ter que responder. E o povo ali, muitas vezes, cobrava Moisés, às vezes até injustamente, por quê? Porque muitas vezes eles mesmos desobedeciam às instruções de Deus, murmuravam e tudo mais. Né? E quando Moisés sobe ali, Moisés era o líder, mas ele também precisava de apoio. E aí a Bíblia diz que Arão e Ur, eles seguraram, botaram uma pedra ali para Moisés se assentar, e eles seguraram, um segurou um braço de um lado, o outro segurou do outro lado. Eles foram um apoio, eles foram pessoas que puderam ali estar ajudando. O que nós aprendemos com isso? Isso é importante dentro da igreja. Né? Nós trabalhamos em conjunto, não é uma competição para ver que, né, eu puder dizer, por que Moisés tem que interceder? Por que não eu? Ou por que Josué está comandando? Porque, não, cada um vai ter um papel. E é um trabalho conjunto. Deus ali levantou Moisés para estar intercedendo, colocou duas pessoas do lado dele para estar sendo um apoio, alguém que ia estar ajudando Moisés, porque não era fácil ele ficar ali. Moisés já não era um jovenzinho, né? Apesar de ele ter, a Bíblia deixar bem claro que ele era, né, mesmo com 120 anos, ele ainda tinha vigor, mas já tinha uns anos aí, né, nas costas. Né? Bom, vamos lá. E aí a gente vê que Josué, eles conseguem realmente ganhar aquela batalha, né, ali no capítulo 17. Continuando, quando nós chegamos no capítulo 18, o que acontece no capítulo 18? Nós vemos ali Jétro, o sogro de Moisés, ele vem encontrar Moisés, trazendo a esposa de Moisés, os filhos de Moisés, né? E quando ele encontra Moisés com todo aquele povo, né? Moisés, ele
feita ali através de Moisés, ali no Egito e tudo mais. Moisés relata também, novamente, para o seu sogro, tudo que Deus fez. E o próprio sogro de Moisés, lembra, ele era sacerdote de Midian. Ele não adorava o Deus de Israel. Mas ele reconhece, nesse momento, que o Deus de Israel é maior do que todos. É o Deus que está acima de todos. E ele adora o Deus de Israel. Eles têm um momento ali onde eles realmente ele faz sacrifícios ao Deus de Israel. Não é interessante? O reconhecimento daquilo que Deus é. E ali nós vemos também que depois desse episódio, o seu sogro está ali com Moisés, e aí ele começa a perceber o seguinte: outro dia veio lá Moisés, está lá, ficava ali, todo o povo vinha até Moisés o dia inteiro, aquele negócio dele. O que é isso que você está fazendo, Moisés? Não, é que o povo ali, quando tem dúvida, como é que tem que agir, eles vêm consultar, para ver que Deus, como é que Deus quer que eles venham estar procedendo. E Jetro fala assim para Moisés: Moisés, isso que você está fazendo não é bom. E eu acho bonito em Moisés que Moisés é alguém que tem humildade. Ele poderia falar assim: é aquilo não é bom, eu sou um líder, eu estou lidando com tanta gente, vem querer me ensinar agora, eu sei o que eu estou fazendo. Não, Moisés é alguém que é humilde, é alguém que sabe ouvir, que está disposto, Por quê? Porque às vezes alguém que está de fora percebe algo que nós não percebemos. Às vezes é muito fácil a gente chegar e condenar um líder, ou condenar, e às vezes a gente está de fora, está vendo algo que pode ser feito de um jeito melhor, e às vezes tem duas opções: ou murmurar, ou chegar para o irmão, tá vendo? Vai te ver, tá assim, e ficar reclamando, ou chegar e falar: olha, dá para a gente melhorar isso aqui, se dispor. E aí Jetro olha aquilo lá e fala assim: Moisés, meu filho, isso, do jeito que você está fazendo, não é que não era bom Moisés estar orientando bom, era bom, mas gente, imagina tanta gente, o dia inteiro, Moisés ia se arrebentar. Não, imagina, era só de homens, todos saindo do Egito, quantos homens eram? 600 mil. Fora mulher, fora criança, fora pessoas que seguiam junto com eles. Então tinha muita gente, imaginou, gente? Vim todo dia aqui, talvez aquela fila de gente lá para... Eu falei: mas você não vai dar conta, filho. Você vai se esgotar. Nem você, nem esse povo vai conseguir desse jeito. E ele dá um conselho para Moisés. E esse conselho que ele dá, gente, ele é muito importante. Tá? Ele fala para Moisés que Moisés precisa dividir a carga, delegar tarefas. Ele fala: olha, Moisés, você representa o povo perante Deus. E escolhe homens, coloque sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, e eles vão julgar as causas menores. Aquilo que dá para eles resolver, eles resolvem. O que for mais sério, eles fazem, para Moisés. Só que não é qualquer homem. Você já viu o que Jetro fala? Olha como é que Jetro sabe. Você precisa escolher pessoas que tenham certas características. Tá? Precisam ser homens capazes. Você não vai colocar alguém que você sabe tudo. Não é que tem gente capaz. Gente, tem coisa, por exemplo, eu não me atrevo a fazer certas coisas que não está na minha. Não tenho dom para certas coisas. Tem gente que tem dom. Tem gente que. Por exemplo, você já viu aquelas senhorinhas que oram? Você vê que a pessoa é já dela, tem um dom de intercessão mesmo. Ah, mas o outro não ora igual, o outro não é crente. É crente, mas às vezes a pessoa tem. O outro tem um dom para cantar, para louvar com a sua voz. Você imaginou? Se alguém chega assim para você e vai cantar, imagina. Alegrei! Aí você vai falar: vai botar o mãozinho ali. Não é que não incomoda, mas você vai expor a pessoa numa situação muito constrangedora. Tá? Não é que eu não vou louvar, mas Deus pode usar lembrar, de repente que ela não é. Essa ideia que todo mundo tem que ser líder. Tinha uma época que era tudo escola de líder, seminário de líder, tudo para líder. Não, mas se todo mundo for líder, então quem que vai ser? Não, nem todo mundo vai ser líder. Até o pastor falou assim: olha, a gente tem que mudar, vamos fazer, em vez de seminário para líder, vamos fazer seminário para servos, porque todo mundo quer ser líder, mas ninguém quer ser servo, Então vamos fazer um seminário para servos de Deus, para quem quer servir. Nem todo mundo vai ter o dom para liderança. É dom. Nem todo mundo vai ser. Nem todo mundo vai ser um ministro de louvor. Nem todo mundo vai ter um dom. Todo mundo tem que evangelizar, mas tem
na área que, né, eu lembro do pastor que a gente teve aula, ele falou o seguinte: olha, a gente tinha que fazer evangelismo no seminário. E às vezes a gente saía, e ele falou assim, quando eu conseguia falar com uns 4, 5, que a pessoa ouvia, ela às vezes conseguia até levar alguém a aceitar Jesus, chegava feliz da vida. Mas tinha um irmão lá que, ele não era metido, ele tinha, já Deus deu essa graça para ele. A gente chegava assim, nossa, consegui falar para 3. E ele, nossa, graças a Deus, olha, eu falei com uns 20. Mas é bom, Deus não desmerece, meu amado. Ele não é melhor ou pior, Deus usa cada um na área. Entende? Tem pessoas que vão ter dons em certas áreas. Por exemplo, eu gosto mais de ensinar, porque eu prego, mas eu gosto mais de ensinar do que de pregar. Não estou falando que eu não gosto de pregar, mas eu me sinto mais confortável, né? Para mim é mais fácil, entende? Então isso me faz maior, não me faz maior nem menor. Simplesmente eu entendo que tem áreas que Deus vai nos dar uma capacidade talvez melhor do que em outras áreas. Aí o que a gente faz? Em outras áreas a gente ora e Deus levanta outros. Deus usa outras vidas. Então chega lá já e fala: Moisés, você não pode fazer tudo sozinho, Moisés. Escolhe pessoas que possam estar fazendo isso. Então seria a mesma coisa, imagina, né? Se fosse uma igreja, a igreja cresce, tá lá. Você imaginou se uma igreja tiver 500 pessoas e o pastor tiver que falar um por um depois do culto? Não dá. Não consegue, né? Se você ficar meia hora conversando com uma pessoa, num dia são 24 horas, para você atender no máximo, se você ficar 24 horas, 48 pessoas, 10%, ainda fica faltando ainda mais de 400 pessoas, não dá. E não tem que ser só pastor. Se tiver outro irmão maduro, um presbítero, um diácono, alguém que você sabe que pode, de repente, aquela situação, a pessoa pode chegar lá com uma pessoa madura, não é qualquer um, por isso que Diante falou: olha, escolha homens capazes. E não só capazes, porque às vezes a pessoa é capaz. Mas isso é importante também. Tem pessoas que têm capacidade. Tá vendo? Mas não é só ter capacidade. Tem outras qualidades. Tementes a Deus. Se é capaz, mas não é temente a Deus, que adianta? A pessoa não tem temor de Deus. Tementes a Deus. Confiáveis. Também tem que ser confiável. Já imaginou? Moisés escolhe qualquer um lá, de repente a pessoa, mas peraí, eu também posso ser. Mas eu vou tomar lugar de Moisés. Não que Moisés estava preocupado com isso, né? Mas tem que ser uma pessoa confiável, uma pessoa que está ali para somar, para estar caminhando junto, que não está ali para, entre aspas, com outras intenções que não contribuir para o reino de Deus, contribuir para a edificação das pessoas. Porque sabe por que às vezes existe no meio cristão coisas tristes como divisão e outras coisas? Porque às vezes a pessoa não é confiável, ela está com outras intenções. Então tem que ser pessoas não só capazes, não só tementes. Bom, se a pessoa é temente a Deus, uma pessoa bem confiável, porque ela vai ter temor do que vai fazer. O que mais que ele diz? Honestos, que a pobreza tem que ser honesto. Perfeito, mas honesto. A pessoa seja uma pessoa honesta. E aí você coloca essas pessoas responsáveis por cuidar de outras pessoas. Ou seja, aquilo que dá para resolver é aquele negócio, imagina, sei lá, eu não entendo da cozinha. Tem as irmãs, por exemplo, os irmãos que cuidam da área da cozinha. Tem coisa que talvez não perguntar para mim: pastor, olha, a gente pode, sei lá, fazer um negócio assim, que é fora totalmente do normal? Ok, mas a pessoa não, pastor, a gente vai comprar um ovo. Você pode comprar um ovo? É uma coisa que, entre aspas, por exemplo, tem necessidade, dá para resolver ali. É isso que Jetro está falando para Moisés. Tem coisa que não precisa vir até você, tem coisa que outros podem ajudar a resolver, que são simples. Agora tem coisas que são sérias. Tem coisas que são sérias. Tem coisa que, de repente, por exemplo, quando eu era grande, se alguém viesse falar uma coisa, se fosse uma coisa meio séria, sabe, isso aí já não está na minha alçada. Você vai ter que falar com o pastor, você vai ter que falar ou, sei lá, com um presbítero que possa resolver, alguém que possa resolver. E ele Jetro dá esse conselho para Moisés, por quê? Porque seria muito mais fácil ele conduzir o povo se ele dividisse as cargas. Isso é uma realidade. Aquela ideia, que às vezes alguns chegam: pastor, eu tive uma ideia, mas o senhor vai ter que fazer. Se for uma coisa que realmente necessita, mas não dá. Se a pessoa está ali para servir, ela tem que entender. Não é só chegou alguém lá com um louvor, fala assim: eu vou fazer um negócio, só que é você, hein? O quê? Tudo que eu pensei, só chega a hora e fala: não dá, não posso carregar tudo sozinho. Mesmo porque você não consegue, a gente não é
super-homem, né? Tudo tem que haver um trabalho conjunto, né? E isso a gente aprende aqui também, desde lá, a gente aprende também, né? Como que devemos proceder. E Moisés, ele ouve o seu sogro, né? E ele entende que ali é Deus usando, ele tem que entender isso de todas as pessoas, né? Ué, a ideia é boa. Não posso seguir por a ideia é boa, mas não foi do nosso partido, não vamos aplicar não. A ideia é boa, mas não fui eu que tive, né? Não vou receber os créditos. Não, nada. Na igreja, no reino de Deus, não deve ter esse tipo de pensamento, né? Então Moisés, ele teve a humildade de entender, não, é verdade, o meu sogro está certo. Se eu for levar tudo sozinho, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais. Vocês se esgotam? Tenta fazer tudo sozinho. Vocês se esgotam? Não é verdade? Vamos lá. Continuando. O que acontece aí depois do capítulo 18? Eles chegam, eles estão continuando, né? Eles vão parar ali no Sinai. Tá? Chegaram no deserto do Sinai, era para chegar até aqui o Monte Sinai. Ali no Monte Sinai, gente, no capítulo 19, do 19 a 24, nós temos algumas coisas interessantes para nós comentarmos aqui. Mais ou menos, tá? Não dá para a gente fechar a questão, mas mais ou menos um mês e meio, um mês e pouquinho, eles demoraram daqui até aqui. Não é uma distância assim gigante, mas era muita gente, o negócio ia bem devagar, então demorava um tempinho até chegar ali no Sinai. E ali havia um monte, conhecido como Monte Sinai, que tem gente que vai para lá, né, para levar coisa lá, né? Não tem muito assim a ver esse tipo de coisa, mas deixa pra lá, isso é outra coisa. Tá? Então ali no Sinai, o que acontece? Deus, ele ali se revela um pouco. O monte, se você for ler, eu não vou ler tudo, tá? Você vê lá que o monte ficou ali, né? Tem chamas lá em cima, toda coisa. Moisés subiu ali no monte, para Deus ali estar entregando as leis e tudo mais, as orientações ao povo de Israel, tá? Então ele está falando o que ele devia fazer, consagrar o povo, tudo mais, tinha um limite, o povo não era para chegar até aquele limite. Eles ouviram o som, né? A voz do imaginou. Então, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei com a Vênus, o que você sentiria? Eu tinha perguntado para minha esposa, né? Se você de repente ali, se ouvisse assim, né? Talvez, sei lá, medo, temor, né? Porque quando a gente vê na Bíblia pessoas tendo assim, uma experiência assim, onde Deus se manifestava de uma maneira visível, você vê que as pessoas tinham medo. Não era medo porque porque Deus quer assustar, não. Temor. Nossa, Deus existente. Eles tinham medo por suas próprias vidas, porque nós somos pecadores, estamos perdidos. Quantas vezes a gente vê relatos e fala, nossa, nós somos pecadores, nós vamos morrer. Porque Deus é santo. Então aqui Deus também está se revelando naquele povo, eles não estão seguindo qualquer coisa, estão seguindo Deus que é verdadeiro, que é real. E Moisés ali, ele recebe de Deus, tá? A gente continua, ele sobe, depois sobe com Arão e tudo mais. E ali no capítulo 20 nós temos os 10 mandamentos que foram dados ali. Agora, vamos lá, porque ali é feito pacto também com Israel, tá? A lei foi dada ali. Por que foi dada a lei? Qual que era o propósito da lei? A lei, amados, ela nunca teve o propósito de trazer salvação, porque a lei não pode salvar. Pela lei você fica sabendo que você é pecador, mas a lei não pode salvar. Então, a lei não tinha ideia de ser um meio de salvação. A lei tinha ideia de mostrar a santidade de Deus e que nós não atingimos o padrão de Deus. Nós necessitamos de salvação. Algumas coisas com relação à obediência à lei que nós vemos aqui, quando nós lemos esse trecho, tá? Se eles obedecessem a Deus, a lei de Deus, Deus disse que eles seriam propriedade particular dele. Deus disse que eles seriam um reino de sacerdotes, que seria um povo santo, né? Um povo que seria um povo de Deus,
diferente de outros povos ao redor. Porque se você estudar um pouco a história, você vai ver que os povos ao redor, eles tinham um padrão moral muito baixo. O padrão que Deus está estabelecendo aqui no Israel é um padrão muito elevado, gente. Muito elevado. E esse padrão revela que é a santidade de Deus. Qual que era o propósito da lei? A lei tinha um propósito, tá? Era uma norma de moral, né? Ou seja, era uma norma, olha, você conhece a Deus. É dessa maneira que Deus quer que você caminhe. Você tem uma maneira. Quem conhece a Deus não pode andar de qualquer maneira. Não pode andar como quem não conhece a Deus. Eles têm que viver uma vida, um relacionamento, né, com Deus de acordo com a vontade de Deus. Tá? O que mais que nós vemos aqui com relação à lei? A lei demonstrava também que Deus é santo. E se Ele é santo, Ele exige santidade. Porque a lei deixava muito claro, Deus não é santo. E quando o povo obedecia a lei, estava entendendo, olha, se Deus é santo, nós temos que ter uma vida santa. A lei tinha um dos maiores propósitos da lei, mostrar que o homem é pecador. Pela lei, lá em Gálatas 3, 24, 25, fica muito claro isso, Paulo fala isso. A lei, ela serve para nos mostrar que somos pecadores. Em Gálatas 3, 24, vamos lá, Gálatas 3, 24, olha o que diz aqui, ó. Desse modo, a lei se tornou como nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé possamos nos justificar. Mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia. Por que é um guia? Porque ela nos conduz a Cristo. Ela não pode salvar, mas ela nos conduz a Cristo por quê? Porque a lei deixa muito claro que eu sou pecador. E se eu sou pecador, eu não consigo cumprir a lei de Deus, a única coisa que eu posso fazer é reconhecer que se Deus não intervir, eu estou condenado, porque eu preciso de salvação, que eu preciso de um Salvador. O que demonstra que eu preciso de perdão de pecado salvador? É o fato de eu ser pecador, de eu entender que eu sou. Como é que eu sei que eu sou pecador? Pela lei. Como é que você sabe que você cometeu um crime, ou que você infringiu uma lei de trânsito? Ou que o guarda te para, por que você parou? Por que ele te parou? Por que ele, sei lá, alguma coisa ele fez, né? Ou você atravessou o sinal vermelho, ou você não parou no tomaré, ou estacionou em lugar que não podia. Mas se não houvesse nenhuma lei, se não houvesse nada, qual motivo? Como é que ele ia falar sobre você? Você vai levar multa. Por quê? Não, porque eu não gostei de você. Não pode fazer isso. Não gostei de você, porque a sua cara vai te multar. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter uma base para fazer isso. A base é se você quebrou a lei. Então a lei, né, ela existe para mostrar que nós somos pecadores. Deixar bem claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, tá? Bom, vamos lá. Muito bem. Quando a gente pega aqui os 10 mandamentos que foram dados ali, e os outros textos que nós vemos aqui, não vou ler todos, eu espero que os irmãos leiam. Se não viram, se já leram, podem, né, estar acompanhando. Se não leram, espero que leiam. Mas no capítulo 20 é onde está registrado ali os 10 mandamentos, não é? Tem muita gente que nunca acho que parou para pensar, né, sobre esses mandamentos. O que significa esses 10 mandamentos? Qual que é o primeiro? Ali, a partir do versículo 3 ali. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. A gente vê aqui o primeiro mandamento mostrando que Deus é único. Só existe um Deus. E só Ele pode ser adorado. Ele não pode ser representado por nada. Representar Deus como objeto é você fazer Deus menor do que Ele é. Né? É você tirar o foco de Deus. Às vezes a pessoa não fica focada no objeto e esquece que o objeto é apenas um objeto. Não é Deus.
Então Deus proibiu que eles fizessem qualquer imagem, que eles cultuassem qualquer imagem. Por quê? Porque não dá para você. Como você vai representar Deus? Através de algo criado? Uma peça de madeira, de ferro, de ouro, sei lá, seja lá do que for? Não dá. Né? Quando fala não farás para ti imagem, é bem claro. Por quê? Porque todos os outros deuses que eram cultuados tinham uma imagem que representava aquele Deus. Né? Poderia ser uma imagem de um bicho, de alguma coisa, né? Os deuses egípcios, né? Todos eles tinham as suas imagens. Mas Deus é espírito. Deus tem forma, a gente foi criado à semelhança de Deus, mas Deus tem a forma humana? Deus é espírito. Não é verdade? Não dá, não tem uma forma, um corpo como nós temos, dessa maneira aqui. Tá? Quando fala aqui, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, do que ele está falando? Da santidade de Deus. Deus é santo. Então o judeu, ele tinha muito cuidado com isso. É lógico que ele tinha os artifícios para tentar jurar, aqui era não jurar pelo nome de Deus, né? Eu juro por Deus. Por que a Bíblia fala? Se eu gosto de falar assim, sim ou não? Porque se você é crente, você é honesto, você não tem que ficar jurando para a sua palavra ter peso. Ou você é honesto, a palavra vale, não vale. Se a pessoa tem que apelar para Deus para ser confiável, é muito complicado. Né? E fora que tem muita gente que jura pela mãe, pelo pai, por Deus, por tudo, mas depois quando você fala, não falei nada. Né? Isso era muito sério, tomar o nome de Deus em vão. Né? É você desprezar a santidade de Deus. Né? Nós vemos ali também, quando fala, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Né? Ou seja, você vai trabalhar 6 dias e descansar 1. E eles fizeram disso, né? Nossa, o sábado é uma coisa assim, né? Até tem grupos que ainda guardam o sábado. Existe um princípio aqui. A Bíblia não diz especificamente que na realidade você tem que guardar o dia chamado sábado. Né? A ideia de sábado é que a cada 6 dias você tem um dia de descanso. Deus deu esse exemplo para nós. Quando ele fez a criação, criou em 6 dias, certo? Deus precisa descansar? Deus se cansa? Então por que ele descansou? Para ficar dizendo, nós precisamos desse tempo. 6 dias trabalha, 1 descansa, um tempo para Deus. Agora é lógico, que dia pode ser sábado, domingo, depende, dia o dia de folga da pessoa. Lembra que os discípulos de Jesus, eles estavam ali no sábado, Jesus curou no sábado, eles certamente estavam comendo espigas, né? E para os judeus, tem lá as mãos, para os fariseus estão quebrando a lei. E Jesus fala assim, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, porque quem necessita do descanso é o ser humano. Então Deus fez o sábado por causa do homem. Então não é um dia, assim, o fato de ter o nome sábado. Mesmo porque, até no nosso próprio calendário, existe um erro, né? E quem garante? Será que o domingo é o domingo mesmo? Ou será que caminha os dias da semana tão certinho? Ou os erros ele tem no calendário, de repente o domingo é a segunda? Então não é o nome em si, é o princípio. O princípio é importante, sim. Nós precisamos, sim, de tempo em tempo ter um tempo de descanso para refletir. E aprendemos também sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus. Deixar, não posso descansar, tem que trabalhar. Amado, Deus cuida da gente. Tem que trabalhar, mas a gente tem que também ter o tempo de descanso. Tá? Vamos lá. Outra coisa que ele fala aqui sobre mandamento de promessa, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Por quê? Amado, a ideia aqui, pai e mãe, são como representantes de Deus, não são Deus, mas olha, se um filho ele não respeita o pai, uma mãe não honra o pai e a mãe, vai honrar Deus? Vai honrar Deus? Não vai. Por isso que era muito sério. Se a pessoa não tem respeito nem pelos pais, ela tem respeito por quem nessa vida? Levantar a mão para um pai, uma mãe, no Antigo Testamento era passível de pena de morte. Pena de morte, por quê? Um camarada que o pai não honra Deus, não honra ninguém. Essa pessoa, ela é capaz de fazer o quê? Se ela não tem temor nem de bater no pai e na mãe. O que ele é na sociedade? Ele é alguém que vai correr a sociedade. Que vai... Então, Deus levava isso muito a sério.
Honrar pai e mãe é uma maneira de você demonstrar que você também tinha temor de Deus, que você honrava Deus. E eu estou dizendo que os pais são perfeitos, que nós não somos. Eu sou pai, eu sou perfeito, eu não conheço nenhum pai que seja perfeito. Mas a gente tem que respeitar, tem que honrar. Aqui a Bíblia ensina. Tá? Quando fala não matarás, por que não matar? Apesar de Deus ter depois instituído pena de morte, mas ali não era homicídio. Tá? Deus tem direito sobre a vida. Deus tem direito. Então a pena de morte, quando tinha no Antigo Testamento, era em casos de continuar a vida, também perdia a vida. Esse tipo de coisa. E também tinha a questão se era intenção ou não, que é desenvolvido depois. Mas o não matar, não cometer assassinato, por quê? Porque a vida é sagrada, foi Deus que deu. Ninguém tem o direito de tirar, a não ser Deus. Não adulterarás. Aqui, meu irmão, diz respeito à família. É algo sagrado para Deus. O matrimônio foi instituído por Deus. Adulterar é desrespeitar a família, é desrespeitar o matrimônio que foi instituído por Deus. Quando Deus começou o ser humano, ele começou com a igreja, não foi? Ele começou uma igreja, foi assim? Ou ele começou com um casal? Adão e Eva. Não é verdade? E é interessante que a pessoa falou uma coisa que é muito verdade. Se você tem famílias fortes, você vai ter igrejas fortes. Se você tem famílias estruturadas, vai ter igreja estruturada. Vai ter sociedade estruturada. Se você tem família desestruturada, você vai ter tudo estruturado. Não é verdade? Você pode ter as exceções, não esqueça a exceção. Mas a maior parte dos jovens que vivem em lares totalmente destruídos ou desestruturados tem uma forte tendência a serem desestruturados. Existem as exceções, mas são exceções. No geral, muito daquilo que se vive contribui para a nossa formação, para os nossos valores. Tá? O menino cresceu num lar que ele via o pai não respeitando a mãe não respeitando o pai, o que ele vai levar para a vida dele? Ele vai reproduzir. Aí alguém vai falar, a maldição hereditária. Não é que é a maldição hereditária, é que o camarada ele cresceu aprendendo para aquilo lá. Ele vai reproduzir isso na sua vida. Existem as exceções, porque existe o livre-arbítrio, existe aqueles que de repente viu, não, eu não quero isso para minha vida. E a pessoa decide fazer diferente, mas nem sempre isso acontece. No geral, o comportamento é reproduzido, porque é o modelo que ele teve. Bom, o respeito à propriedade alheia, que é não furtarás. Tem gente que acha que roubar é só quando a pessoa vai lá e pega algo. Meu amado, tem várias maneiras de você roubar, ou do ser humano roubar. Um patrão pode estar roubando quando ele paga menos do que o ele fez justo. Ele sabe que, mas ele está explorando. Ele está enriquecendo as custas da miséria do outro. De repente o camarada é um bom funcionário, o serviço dele vale, um exemplo, sei lá, vale 2 salários. A empresa pode pagar tranquilamente, que o patrão não vai empobrecer, nem a empresa vai quebrar, mas ele vai pagar meio salário. Mesmo sabendo que o serviço vale muito mais que aquilo, ele está roubando. Ou o empregado também rouba? Não. Trabalha o dia 15, né? Eu já vi história da porra. Estava trabalhando o dia 15. Aí lá, um fica vigiando, deixa a máquina funcionando, eu vou tirar um cochilo, tá? Se você ouvir qualquer movimentação, me dá um toque. Aí eu dou uma meia hora, depois você vem e troca comigo. Tá roubando. Ué, ele tá dormindo no serviço, tá enrolando, ele tá ganhando sem trabalhar. Também tá roubando. E a gente pensa, não tô roubando. Tá roubando sim. Tem várias maneiras de roubar. Quando a gente se apropria de algo que não nos pertence, estamos roubando. Um namoro que não é correto aos olhos de Deus, você está roubando. Se aquela pessoa não vai ser a pessoa que Deus tem para a tua vida, você não vai ficar com ela, você está fazendo o quê? Você está defraudando aquela pessoa. Então tem várias maneiras de quebrar esse mandamento aqui. Vamos lá. A justiça, não dirás falso testemunho. Amado, isso aqui é complicado, né? Quando a pessoa às vezes ela fala mal, ou para tirar vantagem, né? Ou, olha, você é meu amigo, quer lugar aí, a pessoa ela vai lá de testemunha e sabe que está falando é mentira, isso diz respeito à justiça de Deus. Você está quebrando isso aí. Vai ter problema depois. E o último ali que ele dá, não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, a serva, o boi, o jumento, tem alguma coisa.
né? Desejar aquilo que não nos pertence. Cobiça, ela gera uma série de outros tipos de pecados. Então, os 10 mandamentos, tá, que foi dado aqui, você vê, são só 10, né? Só 10, né? Vou dizer. Mas se você prestar atenção, dá para expandir cada mandamento, e é o que é feito depois no livro de Levítico, aqui em Êxodo, é expandido um pouquinho cada um desses mandamentos. Aqui é como se fosse um resumo, tá? A gente pensa, poxa, não terás outro Deus diante de ti. Não, a gente acha que outro Deus é só ter uma imagem, mas tem várias maneiras da pessoa praticar idolatria. Não é só ela estar diante de uma imagem. Se a pessoa amar o dinheiro, em primeiro lugar, o dinheiro é o Deus dela. Se ela se colocar em primeiro lugar, ela mesma é o ególatra, né? Ele adora a si mesmo, né? Ele vive para si mesmo. Então tem várias maneiras de praticar. Se você colocar até a família antes de Deus, você está idolatrando a família. Ah, mas a família é importante, mas não pode tomar lugar. Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus se torna um objeto de idolatria na nossa vida. Então dá para expandir um pouquinho isso aqui. Depois no capítulo 21, tá? 21, 22, 23, 24, não vou estar lendo tudo isso aqui, ó. Mas você pega no 21, vai estar lá, no comecinho do 21 vai estar falando sobre os direitos dos servos, né? As leis acerca dos servos, como você vai tratar um servo, o empregado, né? No caso um escravo, né? Também sobre o homicídio, né? Vai também falar, né? Porque ele tá, não matará, mas aí tem aquela questão, foi homicídio assim, que a pessoa fez de propósito, foi acidente, tinha tudo, Deus fala como é que era o procedimento. Se foi de propósito, meu filho, já era. Se não foi, tinha tudo uma questão aqui. Depois, a partir do versículo 17, vai falar sobre a violência. Olha só, tem um aqui que eu vou ler, ó. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente será morto. Olha, versículo 17. Amaldiçoar em que sentido? Amaldiçoar mesmo, a pessoa, né, desejar o mal mesmo para o seu pai, falar naquela época, porque para chegar a esse ponto é uma coisa muito séria para Deus. Tá? É lógico que isso a gente não aplica mais ao Novo Testamento. Né? Vai estar falando ali, tem várias coisas, se dois brigarem e um morrer ou ficar de cama, a pessoa vai ter uma certa obrigação. Aí vai ter lá, se dois homens brigarem, se ferir uma mulher grávida e a criança nascer antes do tempo, se a criança não morrer, ele vai ter que pagar, mas se a criança morrer, vida por vida. Né? Então Deus vai falando todo como é que era o procedimento, se um boi chifrar, vai dando. Por quê? Essas leis, vai destrinchando os 10 mandamentos, por quê? E por que está falando? Tem muita coisa que não se aplica a nós, por quê? Porque nós não vivemos, mas nesse contexto pastoril, eles criavam animais, né? Eu não vou falar só, se eu vou chifrar meu filho, porque primeiro, não tenho boi, não crio boi, então isso aqui foram leis específicas para aquele momento, para algumas leis. Os 10 aos 10 pode ser aplicado, mas aqui vai destrinchando para a realidade que eles viviam. Sobre propriedade, também fala sobre como é que deveria ser o procedimento. Leis sobre imoralidade, idolatria, né, que vai destrinchando ali o primeiro mandamento. Né? Capítulo 23 vai falar sobre o falso testemunho e a injustiça. Né? E aí vai destrinchar aquele mandamento lá sobre não dar falso testemunho. Vai falar sobre o ano de descanso e o sábado, então vai explicar como é que deveria fazer. Se você trabalha 7 anos, dá um ano de descanso para a férias. Tem vários detalhes ali que dá para você estar lendo depois. As 3 festas que eram feitas no ano, os pães asmos, a festa das colheitas, das primícias, né? Depois das colheitas, as festas que eles tinham todo ano, 3 vezes no ano eles tinham que participar das festas. Era uma lei, tinha que participar. Tá? Muito bem. Depois vai falando ali, né? No versículo 24, Moisés na presença de Deus ali no monte Sinai. Tá? Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 anciãos, e vai dando algumas orientações. Para ele subir ali no monte, para consagrar o povo e tudo mais. E aí, quando Moisés estava no monte, a gente vai pular aqui, mas depois a gente volta. Do capítulo 25 ao 25, Deus vai orientando. Moisés está no monte, o povo está lá embaixo, tá? 25, Deus ordena que o povo traga ofertas para a construção do tabernáculo.
No 25 vai estar falando sobre os utensílios do tabernáculo, a arca, a aliança, o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, as cortinas do tabernáculo, as tábuas, os travessões e tudo mais, o altar do holocausto, as vestes sacerdotais, né, e o manto, o colete, o sacrifício, como é que deveria ser consagrado, as ofertas diárias, o altar do incenso. Vai falando de várias coisas. Deus está orientando Moisés. Por que a gente vai pular depois a gente volta para cá? Porque Moisés está lá, Moisés ficou um tempinho lá nas 3 semanas, 40 dias lá, né? Subiu para ficar lá no monte, não foi? E ele está lá. E quando ele está lá recebendo as orientações, ó, capítulo 31, os arcos da obra, aí está falando as pessoas que Deus capacitou para estar construindo o tabernáculo, mas enquanto isso, né? Lembra quando a gente assistia Super Amigos? Enquanto isso, na sala de justiça. Mas enquanto Moisés estava ali, daquele vez, vocês assistiam, né? Mas enquanto Moisés estava ali na sua conferência com Deus, né? Moisés estava ali na presença de Deus, recebendo as orientações, o que deveria fazer, a construção do tabernáculo. O tabernáculo era um templo novo, amado, que era armado, portátil. O povo armava e desarmava ele, né? Quando caminhava. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tabernáculo. Mas enquanto isso, paralelo com esse capítulo 32, está acontecendo uma coisa lá no meio do povo. A Bíblia estava me mostrando, ontem eu assisti uma mensagem interessante. Estava na Lagoinha, né? Era no site lá. E ele citou alguma coisa disso daqui lá, uma situação bem complicada, né? Mas vamos lá. O que acontece aqui, ó? Vendo que Moisés demorava para descer, Moisés subiu, pô, tá demorando, pô, pastor, tá demorando. Foi lá no Brasil, foi no Senhor, né? Gente, vamos ver o que a gente faz aí, né? E aí o que acontece? O povo servidor de volta de Arão. Lembra que Arão é o sumo sacerdote, né? Escolhido por Deus, né? E ele disse: levanta-te, faz para nosso Deus, que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu com Moisés, que o povo nos tirou do Egito. Mas o povo está lá, né? Mas esse Moisés, ele sabia o que aconteceu, subiu, nunca mais viu falar desse homem. Ô Arão, vai, faz um Deus aí para nós. Né? Eles queriam alguma coisa. Você não tem esse negócio. Eu já vi pessoas falando uma coisa muito complicada assim, no meio cristão mesmo. Quando eu falo meio cristão, mano, os próprios evangélicos, quantas vezes os próprios evangélicos questionaram até práticas, né, de, sei lá, né, santinho, pitinho, qualquer coisa desse tipo, mas faz coisas parecidas. Atribui aquilo que alguns falam, pontos de fé, alguma coisa que tem que pegar para estimular a fé. Então, o povo lá, eles querem ter alguma coisa visível. Não sabe desse Moisés, Deus, um Deus invisível, faz um Deus aí para nós. E aí Arão, ele ouve ali o povo e nós temos um problemão aqui. Né? Temos um problemão aqui. O que ele faz? O povo tira os brincos de ouro ali, que usava, mas tem gente que já usa isso aqui, tá vendo? Isso não tem nada a ver, tá? Porque o mesmo ouro que foi usado para fazer o bezerro, que foi o ouro que veio do Egito, foi o mesmo ouro que eles trouxeram do Egito também. Ouro, prata, isso que foi usado para construir o tabernáculo também. Então, o problema não era o fato de usar, não, o problema foi a utilidade que deram daquelas coisas. E aí, Arão ele faz aquele bezerro e o povo começa a adorar o bezerro. E Deus fala para Moisés, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo, Deus ele fala o meu povo, né? Ele já disse para ele: ó, o teu povo lá, teu, hein? Agora é de Moisés, né? O teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu, depressa desviou-se do seu caminho. Deus fala para Moisés: esse povo é obstinado, Moisés. Esse povo é difícil. Ô Moisés, olha a proposta que Deus faz com Moisés. Eu acho que Deus também está testando aí Moisés. Né? Moisés, esse povo é difícil, é duro, é obstinado. Vamos fazer um negócio? Eu destruo todo esse povo e começo com você. Você viu o que Deus faz com Moisés? Olha lá. O Senhor disse a Moisés: tenha observado este povo e vê que é um povo muito obstinado. Agora deixa
Ajuda-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua e farei de ti uma grande nação. Tentador, né? Olha, que coisa tentadora, né? Imaginou? Se fosse hoje, né, talvez, sei lá, é verdade, o povo não me respeita, quer me apedrejar, né, é difícil, mas tá bom. Ah, Senhor, tem que ir. Mas Moisés foi demais, assim, graças a Deus, né? Moisés, porém, suplicou a Deus, ao Senhor seu Deus, né? Moisés intercede pelo povo, gente. Dá para pensar? Ele intercede. Ele está lá na montanha, está com Josué, quando eles ouvem o barulho de Josué, ele até pensa assim, olha, o povo está gritando, vai ver que é grito de guerra. Aí Moisés, não é de guerra não é guerra não. Esse é som de canto. O povo está adorando a Deus. Moisés desce. Lembra que Moisés intercedeu a Deus. Falando, Deus, não faz isso. Olha, você tirou os egípcios vão falar que você tirou só para matar, qualquer coisa. Ele intercede pelo povo. Quando ele está descendo, ele está com as tábuas da lei. Está descendo para Josué. Quando ele chega, ele vê aquele povo adorando Deus, ele quebra as tábuas. Moisés tem cada um. Vamos pensar, Moisés nem queria ir a princípio, não é verdade? Lembra quando Deus chamou Moisés? Não, Deus não sei falar, você fica muito trabalho, e vira outro, você não, mas você, Moisés, não tem jeito, não deu para fugir. E ele foi lá. Agora ele está aqui, esse negócio, né? Eu acho que, não sei, que passava para cima comigo, ele está muito indignado, né? Não é possível. O negócio dele. Ele quebra as tábuas da lei. Ele quebra, simbolizando que os israelitas, lembra que antes eles tinham prometido que obedecer a Deus. Moisés subiu, não demorou muito, o povo já esqueceu, né? Parece brasileiro, né? Memória curta. Elege o cara rouba, o outro eleição elege o cara de novo. Parece que esquece, né? Parece que eles esqueceram que tinham falado, não vamos obedecer, não vamos fazer tudo do jeito que Deus mandar. Moisés subiu, não deu nem 40 dias, pronto, o povo já está adorando o bezerro de ouro. Por que o bezerro? Lembra? Eles vieram do Egito, lá se adorava o boi. Provavelmente eles trouxeram essa ideia. Não sei se de repente eles queriam representar Deus na forma de um bezerro. O fato é que eles estavam obedecendo a Deus. Deus falou para não fazer. Ah, mas não importa se a intenção era boa, está errado. É pecado. Moisés desce. É interessante que Moisés intercede pelo povo. Ele diz a Deus que, apesar de eles estarem cometendo pecado, eles eram o povo de Deus. Ele se preocupa com a honra de Deus não, você falar, tirou o povo e matou, né? Ele mencionou a Deus as promessas que Deus fez aos patriarcas, né? Ele dá uma pelada, né? Senhor, o Senhor prometeu lá, Abraão, para não sei quem lá atrás, né? Então ele intercede. Quando ele chega e ele vê, ele quebra as tábuas. Isso simboliza que aquela idolatria, com aquele ato de idolatria, eles estavam, o povo, não Deus, o povo estava anulando o pacto, quebrando, está traindo Deus, está adulterando. Não é? Se a pessoa adultera, ela está quebrando os votos, está quebrando tudo aquilo que ela prometeu, que ela falou. Então, quando ele quebra, é para simbolizar isso, que o povo fez. Ele pega ali aquele bezerro, faz ele pó, tá? Mistura com água, dá para o povo beber, porque era para simbolizar, que eles tinham que carregar aquela culpa, porque eles eram culpados mesmo, tá? Ele fala, quem está comigo, fica do lado de cá, e junta-se os levitas, e essa é uma das razões também porque a tribo de Levi depois é escolhida, e os levitas, que eram tementes a Deus, eles pegavam de espada e mataram 3.000 ali, por causa de Deus. Então, olha Deus, eles colocaram Deus acima até do próprio parentesco e tudo mais, né? E ali houve um certo castigo à idolatria do povo, para que não fosse destruído o povo todo. Depois, novamente, no capítulo 32, versículo 30, Moisés intercede de novo pelo povo. Tá? Os idólatras são mortos. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer expiação pelo vosso pecado. Talvez eu vou lá, vou falar com Deus, né? Quem sabe Deus perdoa vocês, né? Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: esse povo cometeu um grande
seguinte: Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou, caso contrário, risca-me do teu livro que escreveste. Meu amado, Moisés devia mais esse problema. Pensou: Senhor, perdoa você, me tira aí da lista aí de quem vai para o céu. E Deus fala que não, aquele que pecar contra mim, né, esse eu riscarei do livro, né? Agora você vai e conduz esse povo para o lugar sobre o qual eu te falei. O meu anjo irá na tua frente, mas no dia da minha vingança eu os castigarei. E o Senhor feriu o povo por causa do que fizeram, que Arão havia para pecar. Então Moisés ele intercede pelo povo. Temos uma passagem semelhante a essa, lá em Romanos, capítulo 9. Gente, tudo isso aqui eu não pus na apostila não, tá? Na apostila eu dei só uma geralzona, tá? Então a gente está pegando mais detalhado aqui, meio capítulo por capítulo, tá? Aqui no capítulo 9, versículo 2 e 3, eu vou ler desde o 9. Olha o que Paulo diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos, meus parentes, segundo a carne. Paulo está falando sobre os judeus que não creem em Cristo. Paulo fala assim: olha, eu mesmo com isso, o povo se convertesse, eu até abri a mão. Mas você abriria a mão? Lógico que não é possível, Deus só pode riscar quem peca, mas você estaria disposto, que nem Moisés, que nem Paulo, a se sacrificar até mesmo a tua salvação, pela salvação de outros? E aí, amado, será que a gente ama esse ponto? Você tem para Deus, ó, faz o seguinte, Deus, se for para salvar o japonês, me tira aí da lista, me tira aí do livro. É isso que Moisés fez pelo povo. Ele intercedeu de uma maneira ali que o povo não merecia. Essa é a realidade. Tá? Muito bem. Continuando aqui em Êxodo. Vamos lá. Deus ali, depois ele fala: olha, eu vou mandar um anjo, não vou com vocês. Aí depois a gente sabe que Moisés depois ora a Deus, suplica porque quer conhecer mais a Deus, né? Tem essa parte que Moisés ele ora, tem no capítulo 33, diz que Deus não acompanhará mais o seu povo. Deus falou para Moisés que ia mandar um anjo, por quê? Porque senão, se eu andar no meio desse povo, eu vou destruir esse povo. Imaginou? E a gente sabe que Moisés ele não aceita muito isso, né? Depois a gente vê que Moisés ele fala: se o senhor não for com a gente não vai. Tá? Aí no versículo 12, a gente vê que capítulo 12, versículo 12, do capítulo 33, Moisés diz assim: tu me dizes que eu faço subir este povo, mas não me mostra quem enviará comigo. Disseste também: conheço por teu nome e achaste favor dos meus olhos. Então Moisés ele ora a Deus porque ele quer ter um conhecimento mais profundo de Deus. Meu irmão, será que Moisés já tinha um conhecimento de Deus muito maior do que qualquer? Para pensar, Moisés já tinha ouvido Deus, tinha aparecido para Moisés na sarça, Moisés viu Deus fazer tantas coisas. Deus orientava Moisés, falava com Moisés. Lembra que lá na frente, até quando teve problema com Arão e Miriam, que eles criticaram Moisés por Moisés ter pegado a outra mulher, né? Depois que ele ficou viúvo, e Deus falava: olha, Moisés eu falo, vocês eu falo pessoa, mas Moisés eu falo tete a tete, falo cara a cara. Então Moisés era alguém que conhecia Deus, mas ele faz uma oração e ele fala para Deus que ele quer que Deus se revele mais a ele. Não é interessante o tipo de oração que Moisés faz? As 3 petições de Moisés dão uma mostra de como somente um líder ou alguém que está responsável pelo povo deve orar. Pediu para si mesmo que Deus lhe concedesse um conhecimento das suas intenções, dos seus caminhos. Pediu para o seu povo. Pediu que Deus lhe concedesse uma visão da sua glória. Olha, ele falou para Deus que ele queria conhecer
melhor quais os propósitos de Deus, quais os caminhos de Deus. Ele falou para Deus em favor do seu povo, não bastaria a presença do anjo, tá? Versículo 15, diz assim, ó. Então Moisés disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir. Deus falou que ia mandar um anjo. Moisés falou assim: não, eu não quero um anjo, Deus. Eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. Né? Hoje o pessoal, né, não quer recusar o anjo, né? Tem gente que está vendo anjo para tudo lado, né? Tem um anjo ali, tem um anjo ali. Eu vi um pastor uma vez ministrando, e ele falou assim: olha, eu estava numa igreja, e eu fiquei até meio sem jeito, porque estava lá sentado, né? Tinha outros pastores assim, aí tinha um pastor, de repente, o pastor estava conversando com um obreiro aqui, e o culto correndo. De repente ele vira para o seu lado assim, ó, e ele está conversando, e o culto está correndo, né? Ó, tô vendo o anjo ali na porta. Aí quando voltou a conversar, eu fiquei assim, olhando para a bola, eu não podia falar que estava vendo, que eu não estava vendo nada. Também não podia dizer que ele não viu, que também não sei se ele viu, mas eu achei muito estranho. Tipo assim, né? Tô vendo um anjo, depois volta a conversar, e assim. Né? Não sei qual o propósito disso, de algum propósito em si. Mas por que eu sei isso, né? Porque existe hoje no meio cristão também uma coisa que se chama angelolatria, né? Adoração ao anjo, tem gente que, né? Só falta se prostrar diante dos anjos. Eu vi um teatro que ele viu, acho que comentei aqui, né? O pessoal fez um teatro de Jesus, né? Uma pessoa de Jesus, tudo muito, né? Assim, naquele momento da crucificação. Aí ele lá, aquela roupa, né? Tudo assim, né? Jesus ali, né? Machucado, né? E aí todo mundo campeiro de Jesus, né? De repente parece um pessoal, né, os anjos, tem uma cena lá no teatro, tinha os anjos com roupa branca, com neon por dentro, assim, da roupa branca que ficava brilhando. Quando ele falou, oh, glória a Deus, eu falei, nossa, Jesus está na minha vida. Jesus entrou, ninguém, glória a Deus, aleluia, entrou os anjos, o pessoal até se sapateando no chão. E Jesus, o que vai? Então, é que nem uma pessoa falou assim, olha, irmãos, Jesus está nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Mas eles estão vendo um bagulho. Isso é uma coisa muito séria, gente. Moisés, ele não quis um anjo. Deus falou, vou mandar um anjo para estar com você, porque eu estou para destruir esse povo aí. Não, Deus, a tua presença não for conosco, a gente não vai subir, eu não quero subir. Eu não quero um anjo, eu quero a tua presença, Senhor. E isso é importante, meu amado. Deus é que deve ser adorado, Deus é que deve ser buscado, Deus é que deve, né? Os anjos, eles têm o seu papel, eles são sujeitos a Deus, e é Deus que dá ordem aos seus anjos. Tem gente dando ordem ao anjo, mas a Bíblia diz que é o Senhor que dá ordem aos anjos. Faz favor, mas é o Senhor. O pastor Carlos Alberto, uma vez na pregação dele, falou assim: ó, tem gente aí dando ordem, deixa que dá, ele falou assim, deixa que dá no jarado, Deus cuida. Você não tem que dar ordem para você, ora a Deus. Moisés, ele falou: Deus, se o Senhor não for conosco, a gente não quer ir, não. Eu não vou subir, não. Se o Senhor conosco já está difícil, você mandar um anjo, e se não tiver conosco, vai ficar mais difícil ainda. Então eu quero a tua presença. E aí ele ora dessa maneira. Bom, ele vai lá, sobe de novo e tudo mais. Aí, voltando ali para o capítulo 25, tá? O capítulo 25, gente, vai descrever os utensílios do tabernáculo, tá? Então, qual que era o propósito de construir um templo? Deus habita em prédios, em templos? Não. Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Agora, o tabernáculo foi feito ali, tá? E ele tinha o propósito de simbolizar a presença de Deus no meio do povo. Não que Deus habita, mas é como se Deus, ali ele estava se sujeitando a habitar ali, mas lógico que não tem como Deus habitar na sua plenitude ali, mas a presença de Deus se manifestava ali no tabernáculo, no meio do povo. Então era para que o povo soubesse que Deus ali estava com eles. Então foi feito esse templo, essa tenda, tá? Era para ser o centro da vida religiosa e moral. Tá? Ali no capítulo 25 diante vai estar descrevendo como foi construído. O tabernáculo foi construído com as ofertas que Deus falou para Moisés. Ali no capítulo 25, depois lá na frente a gente vê o pessoal trazendo as ofertas. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que tragam oferta e recebereis todo o povo cujo coração o levar
a contribuir. Era voluntário, tá? Voluntário. Moisés chegou assim, tem que ofertar, Ele pediu uma oferta para a construção do tabernáculo, viria do povo, era do povo participar disso, mas era voluntário. Por isso que o texto diz o seguinte, fala aos israelitas que me tragam oferta, recebereis a oferta de todo homem cujo coração levar a contribuir. E essa é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura. Então Deus falou da oferta. Do que era a oferta? Era para a construção do tabernáculo? Então o que ia precisar para a construção? Precisar de ouro, de prata, de bronze, de tecidos, de tudo aquilo, madeira, e tudo aquilo que era necessário para construir o tabernáculo. Só que tudo isso teria que ser voluntário. Meu irmão, oferta que não é voluntário não é oferta, porque não é de coração. Entende? Eu tenho minha dificuldade eu acho que uma das coisas que eu tenho minha dificuldade na igreja é a gente falar de oferta, porque tem tanta gente com uma intenção, às vezes, né, que dá a impressão, às vezes para quem está lá fora, que a igreja ela existe para arrancar dinheiro das pessoas, e não é isso. Lógico que a obra de Deus necessita, sim, mas não da maneira que você faz por aí. Então Deus aqui, lógico, para construir o tabernáculo, como Deus usou o povo tinha, agora teria que ser movido de coração. E o povo foi trazendo. Né? Então, a primeira coisa que foi pedido foi uma oferta. O tabernáculo foi construído com ofertas voluntárias. Deus desejava ver o coração disposto. Ninguém foi obrigado a dar. Não era uma obrigação. Isso aí seria o quê? Uma atitude que viria de amor a Deus e de gratidão. Meu amado, quando a gente oferta, é por gratidão. É por amar a Deus. É por amar as coisas de Deus. É por desejar que Deus faça, e não por outras intenções. Eu já vi gente falando, a pessoa tem que dar oferta, esperando oferta, que você está esperando algo, você vai por uma oferta. Imagina você ofertar para missões, um povo pobre, lá na Índia. Você vai ofertar esperando receber algo material na sua deles? Materialmente você não vai receber nada. Espiritualmente sim. Tá? Quando a gente ouve falar, por exemplo, que, sei lá, aquelas crianças lá no orfanato, de repente, estão orando por tua vida, meu irmão. Não é dinheiro, né? Mas já parece para pensar? Uma criança pequena orando, agradecendo a Deus, porque tem gente que oferta e eles podem ter um pão na mesa. Não tem dinheiro que paga isso. Mas não é algo palpável, material. Então, esse tipo de coisa que é pregada às vezes aí, sobre você ter que estar esperando receber, meu irmão, isso não, a Bíblia não ensina dessa maneira. É lógico que tudo que você faz, lógico que Deus é um Deus justo. Tudo que se planta se colhe, mas se você não planta nesse intuito, senão a motivação do teu coração não é verdadeira, a intenção do teu coração não é pura. Tá? Por isso que Deus falou, aquele que viesse motivado por amor e gratidão. O que juntou ali, meu amado, de oferta para o tabernáculo, hoje daria mais de $1 milhão de dólares, pra você ter uma ideia. Era muito dinheiro, se fosse hoje, valores, né? O que nós aprendemos também com essa oferta para o tabernáculo em Êxodo 35? Demonstra quão importante era para o Senhor que cada um tivesse a oportunidade de dar alguma coisa. Que pudesse. Todo mundo. Aqui, quando Moisés faz isso, é para ensinar o povo que Deus quer que todo mundo participe. A obra de Deus não é uma coisa de um só, de uma pessoa só, não é responsabilidade só de Moisés, era de todo o povo. Na igreja não é diferente. Pensa, qualquer área que você trabalha na igreja, se ficar só você, não fica pesado? Por isso que a gente fala, olha, não pode obrigar ninguém. A gente olha, deseja que outras pessoas se envolvam, que outras se despertem, que outras entendam a importância de ajudar, né? De ofertar. Não é só ofertar materialmente, porque Deus também capacitou pessoas a estarem construindo. Deu dom, mulheres costurando os tecidos e tudo mais. Né? Alguns outros Deus capacitou a mexer com madeira, o Espírito Santo de Deus capacitou a mexer com ouro, com prata, fazer todos aqueles utensílios. Foi tudo capacidade dada por Deus. Alguns ofertaram também do seu trabalho, da sua mão de obra, para que houvesse a construção. Né? Eu tenho aqui um livro, não desenhei, porque acabei de desenhar. Um negócio interessante, falar que tem um negócio de projeto do meu iPhone, eu acho que não vou levar nesse daí. Então, o tabernáculo aqui montado, né? Algumas partes, móveis, algumas coisas, dá para você pesquisar, algumas Bíblias tem. Se você
digitar lá na internet, você pode ver, né, utensílios do tabernáculo, né, o formato, tudo mais, dá para você ver as dimensões do tabernáculo. Vamos lá. Bom, a tenda do tabernáculo ela tinha mais ou menos 14 metros de comprimento por 4,5 de largura. A tenda, não o pátio. O pátio era um pouco maior. Se dividia em duas câmaras, tinha o santo e o santíssimo. No santo ficava o altar do incenso, a mesa dos pães da presença, ou, né, em algumas versões, ou da proposição, em outras versões, candelabro de ouro, ficava no santo. No santíssimo ficava a arca da aliança com a tampa, que era o propiciatório que tinha os querubins. No pátio, antes de entrar dentro da tenda, você tinha o altar do holocausto e a pia de bronze. Tá? Então, tinha todo um propósito, cada um desses elementos. Alguns vão dando simbolismo aqui e ali, se ouve muitas coisas sendo faladas sobre esses instrumentos. Bom, mas o tabernáculo, ele simbolizava, gente, a presença de Deus. Onde que vai estar falando sobre o tabernáculo? No capítulo 25, eu não vou ler tudo, porque aqui vai estar descrevendo cada utensílio, cada parte do tabernáculo. A partir do versículo do capítulo 25 até o capítulo 31. Tá? Vai estar falando do tabernáculo, vai estar falando até do óleo que seria feito, incenso e outras coisas mais, né, dando todas as orientações de como deveria ser feito isso. Lembra que, por exemplo, dá um exemplo, algumas coisas que a gente sabe. Ali naquela caixa, que era a arca, que era feita de madeira de acácia revestida de ouro, foi colocado um pote com maná, as tábuas da lei e posteriormente a vara de Arão. Isso ficava ali no Santíssimo, que só entrava no Santíssimo, a gente vai ver lá na frente, o sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava ali no Santíssimo. Os outros sacerdotes serviam em outras partes do tabernáculo. Tá? As tábuas da lei, colocadas ali dentro, simbolizavam a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Havia um véu também que separava o santo do Santíssimo. Tá? Um véu, uma cortina grossa. Falava véu, mas era uma cortina grossa, não era uma coisa fininha não. Tá? O véu separava o lugar santíssimo do lugar santo, o que excluía todos os homens, com exceção do sumo sacerdote. O que isso mostrava? Que Deus ele não é acessível ao pecador. Era necessário um mediador. No Antigo Testamento, o mediador era o sumo sacerdote. E no Novo Testamento? É o pastor. Não, é Jesus. Não tem mais. Não temos mais mediadores entre nós e Deus. Né, o pastor, o líder, ele é colocado para alguém que Deus escolhe, mas ele não está numa posição de mais proximidade com Deus, acesso a Deus, do que qualquer um, porque o véu foi rasgado. Todo mundo tem acesso a Deus. Não tem mais um mediador. O que é o mediador entre Deus e os homens? O que a Bíblia diz? Em Timóteo, Jesus Cristo. Ele é o mediador. Entende? Qualquer pessoa, eu vou pedir para o pastor. Aí você está achando que o pastor. Não que você não possa pedir para o pastor orar, mas você está achando que o pastor vai, a oração do pastor é melhor? Não. Qualquer pessoa hoje pode se dirigir a Deus pelo novo e vivo caminho. Né? O véu foi rasgado. Tá? Bom, o que mais nós vemos ali no tabernáculo? Dentro do tabernáculo, bom, quando a gente vê o Santíssimo ficava a arca, no lugar santo ficava o altar do incenso, bem na frente do véu. Tá? O incenso tem um simbolismo, simbolizava as orações. Tá? Aquela fumaça que guia as orações que sobem a Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem o mesmo simbolismo. Tá? A mesa dos pães simboliza a provisão, tinha a ideia de provisão, era 12 pães, um de cada tribo, né, que era colocado ali, né, na presença de Deus, simbolizando que Deus é a nossa provisão, né, alguns trazem essa ideia. Né? O candelabro, alguns atribuem, tem gente que faz uma associação de cada parte do tabernáculo com Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que a pessoa está errada, está certa, mas algumas coisas são interessantes, sim. Jesus Cristo, o candelabro iluminava o local, então Jesus Cristo também ele é aquele que nos ilumina, é a luz do mundo. Tá? Então, o altar, quando chegava no tabernáculo, não fiz aqui, né? Deixa eu pegar lá.
Você tinha aquela cerca, né? Tinha aqui a entrada, e aqui estava a tenda, né? Onde tinha o santo e o santíssimo. Quando você entrava no tabernáculo, você tinha um altar no local, que era onde era sacrificado os animais queimados aqui, né? Depois tinha a pia de bronze, e aqui dentro o santíssimo, que tinha o altar de incenso, o candelabro de ouro e a mesa dos pães da proposição, e aqui dentro a arca da aliança. Então, quando alguém entrava no tabernáculo, o que significa o altar do holocausto? É onde era feita a expiação. Então, obviamente, a pessoa para chegar até Deus tem que ter expiação dos seus pecados. Tá? Aqui o sacerdote sacrificava. Hoje se usa de uma maneira muito errada, assim, né? Não é errado, não faz uma heresia, mas tem gente que pensa que levita é cantor. Na época de Davi, ele separou dos levitas. Um grupo, mas os levitas, quem que eram os levitas? Os sacerdotes e todos aqueles que trabalhavam aqui no tabernáculo. E o que eles faziam? Esfolava animal, matava animal, carregava, desmontava, tinha um grupo que só desmontava e carregava, tinha que ser eles, né, os utensílios, tudo mais. Eles faziam um trabalho mais diaconal do que de louvor, né? E fora que hoje se usa nesse sentido, não falar com heresia, mas no Novo Testamento não se aplica isso, e levita é quem é da tribo de Levi, nós não somos da tribo de Levi. Né? Então não nesse sentido, não é uma aplicação correta nesse sentido. Se tomou esse sentido para alguns grupos por causa daqueles cantores que Davi separou ali. Mas os levitas, eles ocupavam de todo o trabalho dentro do tabernáculo. Não só. Isso aí foi na época de Davi. Tá? Vamos lá. O altar do holocausto fala da expiação. Depois do altar do holocausto, então imagina, o sacerdote, ali ele oferecia o animal no holocausto, pelos pecados e tudo mais. Depois tinha a pia de bronze. Era onde eles se lavavam. Eles tinham que se purificar para servir. Também ensina que você não pode servir a Deus de qualquer jeito. Né? Se eles não fizessem isso, eles não podiam servir. O cristão não vai numa pia de bronze, uma pia para se lavar, para servir, mas a Bíblia traz a ideia de que nós somos lavados pela palavra que nos é dada. Né? A pia de bronze tem esse símbolo também, né? de lavagem, de limpeza, para você poder servir a Deus. O altar do incenso representa, né, oração, mas também traz a ideia de Cristo que intercede por nós. O pão, os pães da proposição, Cristo que é o pão da vida. O candelabro, Cristo que é a luz do mundo. Então tudo isso dá para você relacionar com Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. Bom, aí vai estar falando só sobre os utensílios do tabernáculo. Depois de tudo isso, bom, viu o que a gente fez, né? A gente foi falando, eles foram lá, depois Moisés subiu ao monte, o povo pecou, Deus deu todas as orientações com relação ao tabernáculo. Enquanto isso, o povo estava lá, né? Adorando o bezerro de ouro. Depois Moisés desceu, depois ele subiu de novo ali para estar intercedendo a favor do povo. Aí tem no capítulo 34, vai falar sobre as novas tábuas da lei, foi escrito tudo de novo, foi feito tudo de novo, e é repetido aqui, ó, no capítulo 34, ó, trabalharás durante 6 dias, mas o 7º dia descansará e tudo mais. Tá? É interessante que aqui no capítulo 30, cadê? Vamos ver. Deixa eu ver se eu marcado aqui um pouquinho. Tem uma parte, quando o povo começa a trazer oferta, isso aqui me chama a atenção, porque eu lembro uma vez o pastor ele fez isso uma vez na igreja, e eu achei muito interessante. Quer ver? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Quando o povo começa a trazer, gente, as ofertas para o tabernáculo, chegou um momento, eu não lembro, depois quem lembrar pode estar falando depois. Chegou um ponto
que o povo trouxe tanta coisa que Moisés falou que não precisava mais. Aqui, o versículo, vamos ver. O versículo 20 do capítulo 35. Então toda a comunidade israelita saiu à presença de Moisés. Então todo homem cujo coração moveu e todo aquele cujo espírito motivou foram e levaram a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Tanto os homens como mulheres, todos que tinham o coração aberto, foram levando broches, brincos, anéis, braceletes, tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía tecido, e vai falando, né? E todo homem que possuía aquilo. E aí chegou um momento, versículo 29, vamos ver. Todo homem, toda mulher cujo coração voluntariamente se dispôs a levar alguma coisa para a obra do Senhor, que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, levou uma oferta. Aí depois vai falando das pessoas que Deus capacitou, Bezalel, Aholiabe, né, capacitou a estarem fazendo. Aí no versículo 5 do capítulo 36 diz assim: e todos disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para a realização da obra que o Senhor ordenou que fosse feita. Por isso Moisés deu uma ordem proclamada por todo o acampamento, dizendo: ninguém, seja homem, seja mulher, traga mais nada como oferta para o santuário. Assim o povo foi proibido de levar mais, pois o que tinham era bastante para a obra e ainda sobrava. Meu amado, é bem diferente do que acontece hoje, né? Se hoje está trazendo, capaz de falar: traz mais, né? Mas Moisés falou: não, já tem, aliás, a gente sabe nem o que vai fazer, está sobrando. Tá? Agora o que me chama a atenção, uma vez o pastor ele estava ministrando sobre isso daqui, uma época que quando a gente foi mudar de local, né, mesmo? E ele chegou para a igreja, tinha achado um local, e aí ele falou: irmãos, quem quiser ajudar, nós achamos um local melhor do que onde nós estamos, e quem quiser ajudar a nós alugarmos esse local, ajudar na luva, então ficou uma oferta voluntária. Né? E aí ele citou isso daqui, falando o seguinte, né, que às vezes a pessoa ela não participa da coisa de Deus e de repente chega um momento que não precisa mais. Então ele falou assim: já imaginou? Eu não sei, muitas pessoas deram, mas se de repente alguém ficou naquela: vou lá ou vou ajudar? E de repente ele não foi, e aí recebe igual: não faz mais, não precisa. E depois, quando o tabernáculo foi construído, a gente vê lá no finalzinho disso, e a presença de Deus desceu ali, a glória de Deus inundou aquilo lá. Aí o pastor falou assim: você olhasse aquilo que Deus está fazendo, você sabia que você não faz parte daquilo, porque você não se dispôs a nada, seja materialmente, seja às vezes até ajudando, né? Participando. Então eu acho interessante isso que Moisés fala. Olha, ele chega e diz: não precisa mais, porque já está sobrando. Ou seja, quem participou, participou. Quem não participou, não participa mais. Né? Mas depois a gente vê, construiu o tabernáculo e tudo mais, foi consagrado ali, os levitas, todos os sacerdotes, tudo mais, foi ungido e tudo mais. E aí no capítulo 40, tá? O tabernáculo levantado, versículo 16, é todo montado. Capítulo 40, versículo 34. A gente vai estar lendo e a gente vai estar, depois vai encerrando com uma parte da apostila. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda, pois a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas partiam avançando em suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, eles não partiam até o dia em que ela se levantasse, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo aparecia sobre ele de noite, diante dos olhos de toda a casa, saindo todas as suas jornadas. Então ali a glória de Deus encheu aquela casa, o tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo, então de dia ficavam na nuvem, protegendo o povo, né, do sol. E de noite ficava uma coluna de fogo. Já imaginou? E isso durante quanto tempo? Todo o tempo que eles passaram no deserto. Eles puderam ver Deus agindo dessa maneira. Então Êxodo não vai falar de todo o tempo. Êxodo, ele só vai falando da saída de Israel, lá do Egito. Vai falar de quando eles chegaram aqui, onde foi feita a aliança, o pacto, a construção do tabernáculo e a consagração do tabernáculo. Tá? Então ele não vai falar de toda a caminhada. Toda essa caminhada a gente vai ver no livro de Números. Números é que vai falar um pouquinho, não, vai falar mais do primeiro, acho que do último ano, coisa assim, né, que vai dar um pouco mais de detalhe. Mas em Êxodo a gente já tem só uma pincelada, né,
do que já aconteceu, como é que o povo, porque você vê, eles ainda não entrou no assunto de quando eles foram espiar a terra, assim, a gente vai ver lá em Números, né? Ele só está falando, quando eles saíram, fizeram aliança com Deus, Deus ali mandou construir o tabernáculo foi consagrado, foi dado ali algumas orientações, tudo mais, e aí eles eram guiados por Deus ali. Quando a nuvem se levantava, eles desarmavam e iam, quando parava, eles acampavam. E eles ficaram todo esse período rodando aqui no deserto, tá? Bom, vamos lá. Só para a gente estar encerrando algumas coisas, o assunto de Êxodo basicamente é que Deus redime e transforma a nação, tá? A mensagem para hoje, o livramento do Êxodo está para o Antigo Testamento, assim como a morte e a ressurreição de Cristo estão para o Novo, o ato central definitivo pelo qual Deus intervém para salvar o seu povo. Então, uma coisa que é paralela no Antigo Testamento e no Novo, do mesmo jeito que ali Deus libertou o povo, né? O sacrifício do cordeiro e tudo mais, no Novo Testamento, é semelhante àquilo que Deus faz através de Cristo Jesus. O livramento no Êxodo, a aliança sinaítica, a experiência no deserto, a promessa de uma terra, fornece modelos da vida cristã. Êxodo também mostra isso. Deus nos tira, a gente vai ter uma caminhada no deserto, Deus vai querer nos orientar como que nós devemos proceder e tudo mais. Então é um paralelo com a vida cristã também. O valor ético. Deus salvou o seu antigo povo de Israel e fez aliança com ele, exigindo dele um estilo de vida coerente com isso chamado santo. Os 10 mandamentos são uma expressão do próprio caráter de um Deus santo, fiel, glorioso e salvador. Mesmo os estatutos e julgamentos voltados especificamente para Israel, tem algumas leis cerimoniais que diz respeito ao povo de Israel. Não se aplica a nós. Tem coisas que, né? Não, você vai cozinhar, não cozinha o cabrito, mas tem que ter o cabrito, né? Então tem coisa que é específico para aquela realidade. Pode tirar o princípio para nós hoje, tá? Exemplifica o padrão de santidade e integridade, sendo parte indispensável do que Deus espera de seu povo de todas as épocas. Seria possível citar muitos outros exemplos, mas eles são suficientes para mostrar que Êxodo é eterno em sua importância moral e ética, bem como teológica, tá? Então dá para a gente pegar muitas lições e trazer para a nossa prática cristã hoje, ok? Bom, gente, eu não li, lógico que a intenção não era ler o livro com vocês, a intenção é vocês lerem o livro, e só deu uma passada geral, tá? De cada dos pontos principais, tem outros detalhes, mas se você quiser saber os detalhes de cada módulo, cada utensílio, aí não tem jeito, você vai ter que ler com calma, um por um, como é que Deus falou, o que tinha que fazer, quais eram as dimensões e tudo mais, tá? Mas, alguma dúvida? Semana que vem a gente vai começar Levíticos, eu quero que você leia, tá? Espero que você leia o livro de Levítico, tá? A gente vai ver se a gente consegue dar uma passada um pouco. Em Levítico a gente vai dar talvez demorar um pouquinho mais aqui, tá? Levítico tem bastante coisa interessante, mas alguma dúvida, pergunta? Pastor, a parte que o povo faz o bezerro, Moisés está no Monte Sinai, o povo faz o bezerro lá embaixo, mas Arão, ele permite o povo... Ele permite, depois ele joga com o povo. Então, a pergunta é, por que, no caso, assim, tem alguma explicação? Porque Deus não quis fazer nada contra ele, mas, assim, o povo sofreu, mas não Arão em si, ele não é mencionado nessa parte. Tem alguma explicação? Tem algum... Não. O povo chegou para ele e pediu para que ele fizesse, né? Mas tem alguma explicação? Olha, Arão não devia ter feito. Arão, a gente vê assim que ele foi... Arão é aquele camarada que ele vivia meio que a sombra de Moisés, né? Quando Moisés estava mais... quando Moisés estava lá, ele era meio, num certo sentido, ele foi meio fraco, né? Por quê? Porque quando Moisés não estava ali, o que ele fez? Ele ouviu o povo. E tem até um folheto interessante, que é assim, a voz do povo não é a voz de Deus. Porque eu já vi gente falar a voz do povo é a voz de Deus. Quem disse a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo não é. Teve que estar escrito, eu acho que foi mais por pressão, né? Ele cedeu à pressão. Eu imagino que Arão talvez não tivesse atenção, mas ele cedeu, talvez se preocupado, Moisés está vindo, como é que eu vou fazer com esse povo aqui? Ele não devia ter cedido, mas ele cedeu à pressão. A ideia também ali, quando a gente vê em Êxodo, você vê que era que eles obedecessem, não porque tinha um rei, um sacerdote, é porque o negócio era eles com Deus, era um governo teocrático, Deus estaria governando sobre eles ali. Arão cedeu por pressão. Agora, eu creio que Deus foi misericordioso
misericordioso com Arão, só que Arão também ele ficou privado, né? Ele não entrou na terra prometida. Teve consequências também sobre a vida de Arão. É lógico que naquele momento ali, eu vejo assim, no caso de Arão, foi mais misericórdia de Deus mesmo. Aqueles que foram mortos, provavelmente eram aqueles mais obstinados, sabe? Aqueles que não abriam mão da idolatria. Era um negócio que realmente ia contaminar o povo, ia afastar o povo de Deus mesmo. Por isso que Deus também tinha ordenado que saísse, que depois eliminasse os povos. Por quê? Porque ele falou, se você não fizer isso, vocês vão se perder. Vocês vão, né? Mas foi por pressão mesmo. Não, Né? beijo. No filme que tem aqui, parece a morte do Arão. Aí, quando passa no monte, será que Deus me perdoa dizer de hoje? Eu creio que Deus perdoou Aí o Moisés fala, Arão. Entendeu? Eu acho interessante também que mesmo Arão tendo pecado, né, Deus havia escolhido ele para sacerdote, né? E ele exerceu o ofício de sacerdote diante do povo. Então a gente vê que mesmo um líder, um pastor, ele não está isento de errar, mas ele erra feio. Pode-se dizer assim que, no caso, no exemplo de Arão, né? Deus, como a Bíblia fala que Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, assim, por mais que ele errou, mas Deus tinha um propósito ainda com ele. Pode-se dizer isso, pastor Júlio? Porque assim, o propósito que Deus tinha para ainda fazer através da vida dele não tinha se cumprido. Então, por isso, a misericórdia de Deus foi maior do que o pecado dele, certo? E sobre a vida dele. Pode-se tirar isso também? Não vou dizer assim que o texto está dizendo isso, Não, né? Mas no caso de Arão, não que Arão tenha alguma desculpa, porque ele também está ali caminhando com Deus, né? Mas Arão, ele talvez não tenha talvez o mesmo entendimento que Moisés tem, né? Talvez não no nível, porque Moisés, quando chega lá e vê lá, Deus também falou com Arão, mas falou não da mesma maneira como ele falou com Moisés, né? E o entendimento, talvez a maturidade de Moisés em relação a Deus era muito maior do que Arão. Eu vejo a misericórdia de Deus ali sobre a vida de Arão. Um exemplo também pra gente, que mesmo você sendo líder, você está sem Deus. Talvez para quem é líder, a ideia é que você não fazer só porque está sendo pressionado, só porque, né? Alguns dizem, pastor, eu vou fazer, porque aqui todo mundo está fazendo. Não vou fazer só porque todo mundo está fazendo. Tem que saber se Deus quer que faça. Né? Não é fazer por fazer, não tem nada a fazer, vou fazer qualquer coisa. Não. Deus quer que você faça isso, ou Deus não quer que você faça isso. Tá? Tem um pastor que ele falou que ele foi abrir um trabalho numa cidade, ele fazia seminário. E aí deu um pepino lá, a pessoa se levantou, eu vou lutar quase que depois todo o seminário e tá fazendo de coração, tinha aquele negócio de. E aí vai conversar com a direção e tudo mais, né? E acabou que eles entenderam tudo, né? Mas a pessoa falou assim, não é que você não possa abrir um trabalho e pregar, você pode, e é lógico que Deus quer que a gente pregue e fale. Mas você perguntou para Deus se Deus queria que você fizesse esse trabalho naquele lugar? Porque lembra que até o mesmo Paulo, quando ele foi pregar em certo lugar, ele falou que o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para aquele lugar, levou ele para outro, lógico. Então, ele falando assim, pensando, a pessoa vai ficar do meu lado, ele não fiz nada. Eu falei, não, tudo bem, você não fez, mas você perguntou para Deus se era isso que Deus queria? Se era a vontade de Deus, se era para você ir lá ou não? Eu não perguntei então, meu filho. Aí eu ainda levei pronto, ainda tive que sair. E tem outra coisa. Então, Arão, quando ele foi pressionado, você não vê Arão consultando a Deus, você não vê Arão perguntando para Deus, você não vê Arão preocupado se é o que Deus quer ou não é, ou se isso é certo, ou se isso não é certo. Então, o que ele tem que fazer? Olha, peraí, vamos fazer não, peraí, vamos orar, vamos ver, né, se isso está certo, se não está. Deus quer que faça, Deus não quer que faça, pode fazer, não pode fazer? Nem tudo. Tem coisa que a pessoa pode ter boa intenção, mas às vezes não é apropriado, ou não se deve fazer. Né? Obrigado. Alguma pergunta mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Compartilhar, falar? Uma das aplicações interessantes que o pregador que o pastor mencionou lá da Lagoinha
foi que ele falou que quando Deus falou com Moisés em relação ao que o povo tinha se corrompido, ele falou bem na hora que eles estavam fazendo as festas, não na hora que eles haviam levantado o bezerro, né? Porque naquele momento, depois Arão falou que era para fazer um altar a Deus e tudo mais, mas ali era o momento deles, o pastor expôs assim, que era o momento deles vestir sacos, assim, né? E se humilharem, né, pelo erro que eles tinham cometido. Mas, no entanto, eles foram fazer um banquete depois ali, foram, né, celebrar. Não era momento para estar celebrando, né? E Deus falou nesse momento, olha, o povo se corrompeu, né? E o povo achava que estava tudo bem ali, né? Mas, na verdade, não estava. Eu achei bacana a colocação do pastor. Uma coisa que ele falou também, eu tinha assistido, onde que nós assistimos? Ele falou uma coisa interessante, que nós somos um povo muito imediatista, a gente quer que o negócio aconteça hoje, agora, se possível hoje. E você vê, Moisés demorou um pouquinho, não, assim não dá. Um pouco que ele demorou, o povo já saiu dali. E às vezes nós somos assim, a gente quer que o negócio aconteça. Quando? Agora, Deus. Já. Às vezes não é assim. Às vezes leva tempo. Por que Deus demorou tanto tempo para levar esse povo? Porque eles não estavam preparados. Não estavam preparados para ir para Canaã. Um deles. Por isso que levou tanto tempo. Deus fez ali eles peregrinarem, por quê? Aquele povo não estava preparado para andar. Até que se levantou outra geração que realmente foi preparada no deserto e estava preparado para construir a terra. Então Deus sabe como faz. Às vezes as coisas não acontecem, aliás, as coisas sempre acontecem melhor quando acontece no tempo de Deus, não no nosso. Né? Amém? Vamos fazer oração por nós? Pai, nós queremos te dar graças, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, meu Deus. Pai, porque muitas vezes, meu Pai, nós temos agido como o povo de Israel, meu Pai. Nós temos visto a tua misericórdia, a tua graça sobre nós, nos conduzindo, Senhor, em meio ao deserto dessa vida, Senhor, desse mundo. Pai, mas às vezes queremos olhar para trás, meu Pai. Mas, Senhor, a tua misericórdia tem nos guiado, Senhor, tem nos direcionado, meu Pai. Muito obrigado. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, meu Pai. E nós queremos ir, meu Pai, para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Deus, nos ajuda no nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Ajuda cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Todos aqueles, meu Pai, que querem sim, meu Pai, em verdade servir ao Senhor, aprender mais do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós queremos ter um coração sincero diante de Ti, meu Pai. Sincero, meu Pai. Confessando os nossos pecados. Nos arrependendo a cada dia, meu Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida do Teu servo que aqui esteve, meu Pai. Abençoa a vida dele, meu Pai. Cada vez mais e mais. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa, Senhor, também a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, meu Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda a crescer em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Leva-nos em paz agora, Senhor, guardados e protegidos, Senhor, pelo Teu amor e por Tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos ler então, começar a ler Levítico, tá? Todo mundo já leu Gênesis? Beleza? Então tá.